Olá, amigos e amigas, aqui é Bruno Bortolucci Baguin, defensor público criminal do Estado de São Paulo, sou professor aqui do curso CERS, e hoje nessa aula curtinha, essa aula rapidinha, a gente vai tratar um pouco de como você deve se preparar para o concurso da Defensoria Pública. Você, meu amigo, minha amiga, quer ser defensor público, quer ser defensora pública, como você deve se preparar? A gente vai trazer aqui algumas dicas, vou falar um pouco sobre a carreira, o que é importante, o perfil que o seu examinador geralmente espera, como você deve se preparar para poder atender a expectativa do seu examinador. E a ideia é justamente nessa aula aqui de 20 a 30 minutos que a gente vai estar reunido aqui agora, é trabalhar um pouco das dicas, falar um pouco das provas, de como você deve se preparar para o concurso da Defensoria Pública, das defensorias públicas como um todo. Mas vamos lá, vamos começar o nosso roteiro, então. Primeiro, a carreira na Defensoria Pública. Acho que isso é para você se situar, para que você possa saber, meu amigo, se você quer realmente ser defensor público, defensora pública. Se esse é o seu objetivo. Porque penso que se você está buscando uma carreira específica, se você tem um objetivo claro quanto ao que você quer fazer profissionalmente, claro que concurso público às vezes você não tem escolha, né? Não quando tem escolha, você presta as várias provas, presta magistratura, MP, defensoria, e você passa em algum deles, e é o que você vai trabalhar, você acaba gostando da carreira, você não tem algo que você queira especificamente. Eu acho que teria que ser visto muito mais pela exclusão. Bom, isso eu não gostaria de jeito nenhum de fazer. Eu acho que o caminho é mais esse. Eu, por exemplo, nunca me dei bem com questões da área, com a área trabalhista, então nem prestava, porque eu não me via trabalhando, desde a faculdade nunca foi minha área de atuação. Agora, nunca me vi, não tive problema em me ver na magistratura, no MP, é que eu nunca cheguei a prestar magistratura no MP porque eu passei antes do tempo, né, de tempo exigido para magistratura e Ministério Público, 3 anos, e me apaixonei pela Defensoria Pública, muito embora não fosse inicialmente o meu objetivo. Falei, vou prestar esses concursos, Defensoria, Magistratura e Ministério Público. Prestei delegado de Polícia Civil, queria prestar delegado de Polícia Federal, mas quando eu prestei esse concurso não abria também. No fim, prestando os vários concursos, prestei a AGU. Quando passei na Defensoria Pública, me apaixonei pela carreira, durante o estudo já para a Defensoria Pública, me apaixonei pela carreira e, uma vez tomando posse, falei, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Então, é importante você conhecer, para que você possa direcionar. Mas, por exemplo, carreiras estaduais, magistratura e Ministério Público, há uma certa semelhança no estudo. Você pode prestar defensoria também, estudar para a Defensoria Pública. Só que a Defensoria Pública ela exige algumas especificações em relação às outras duas carreiras, essas outras carreiras do sistema de justiça, MP Magistratura Estadual. Estou falando aqui da estadual. Mas vamos falar da União também, acaba sendo a mesma lógica. Então nós temos você tem que ter uma visão um pouco diferente quanto defensor público, quanto defensora pública, e essa visão tem que ser desde a fase do concurso, para que você possa entrar, para que você possa compreender o seu examinador e quando da redação, da prova escrita, depois da prova oral, ele possa identificar em você uma pessoa com capacidade para integrar os quadros da Defensoria Pública. Então, primeiro, a carreira. Como é a carreira da Defensoria Pública? É uma carreira... É um trabalho extremamente gratificante, mas é um trabalho ao mesmo tempo cansativo. Nós temos muitas mazelas num país como o Brasil, com uma grande desigualdade social. O público alvo da Defensoria Pública, os nossos usuários, os nossos assistidos, depende do nome que você quiser dar, eles são muitos, são muitas pessoas que necessitam e nós não existimos em número suficiente. Tanto que a emenda constitucional 80, que determina que em 10 anos a Defensoria Pública estivesse instalada em todas as comarcas, ela dificilmente agora em contexto de pandemia vai haver uma certa dificuldade na implementação que já havia anteriormente em razão de falta de vontade política dos gestores em estruturar uma carreira voltada à tutela dos hipossuficientes e que, ao mesmo tempo, é uma carreira que pode incomodar gestores, governantes. Por quê? Por ação civil pública, ações para assegurar direitos relativos a medicamento e assim por diante. Então, aparentemente, é difícil você encontrar alguém com vontade política para dar às defensorias públicas a mesma estrutura que, por exemplo, tem o Ministério Público, que esse deve ser o nosso foco. Havendo uma paridade falando em paridade de armas e equivalência de instituições, a nossa meta enquanto carreira, não estou falando só de remuneração, até porque as defensorias melhoraram muito ao longo dos anos. A própria Defensoria Pública de São Paulo, sou defensor público do Estado de São Paulo. Desde quando eu entrei em 2009 até o presente, o salto remuneratório foi imenso.
Então, hoje, assim, as pessoas não saem mais da defensoria pública por questões salariais. Hoje você sai por questão de vocação. Fala, o cara quer ser promotor, a moça quer ser juíza, vai embora. Então, assim, não é nem isso o foco. Eu falo que a questão de investimento. Então, o orçamento do Ministério Público tende a ser muito maior que o orçamento de uma defensoria pública. Isso implica na própria existência de concursos. Vocês podem ver, por exemplo, em São Paulo, quem prestou as defensorias públicas os últimos concursos, quantos concursos de Ministério Público nós tivemos nos últimos anos em São Paulo e quantos de Defensoria Pública. E quantos promotores a mais do que defensores públicos nós temos em todo o Estado. Então, percebam que por quê? A questão orçamentária. Então, nós temos que pensar num fortalecimento da instituição. E daí a importância de você, quando entrar na carreira, saber que é esse, que você vai enfrentar esse cenário. É ruim para você? Não necessariamente, não vai. A falta de verba para uma instituição dificilmente vai afetar diretamente você. Seu cargo está garantido, em regra, sua remuneração deve estar garantida, a não ser casos de crise fiscal grave, como a gente já viu em alguns estados, mas em regra isso vai estar garantido. O que você vai sofrer eventualmente é uma falta de estrutura, uma falta de uma estrutura humana mesmo. Você tem que em São Paulo nós não temos os analistas judiciários, analistas que o Ministério Público tem, por exemplo, que são pessoas formadas em direito, nível superior, concursadas que atuam junto com os promotores. Nós temos os oficiais de defensoria, mas que a exigência é segundo grau, mas esses oficiais, a grande parte deles são formados em direito, mas quem auxilia, quem assessora os defensores na atuação, na sua atividade fim, são os estagiários de direito, uma mão de obra que não é perene, que a cada 2 anos, que é o tempo de estágio, ela tem que ser renovada. Isso dificulta muito em relação a você comparar com assistência, com o suporte que um membro do Ministério Público tem. Mas isso só para vocês terem uma ideia. Mas fora isso, a carreira é maravilhosa. Você tem a oportunidade na Defensoria Pública, você, meu amigo, você, minha amiga, de qualquer área que você atuar, de realmente fazer a diferença. Você vai, igual eu atuo em processos criminais. É difícil, é sofrido, você tem questões graves, você está sempre lutando contra um sistema feito para punir pessoas de forma deliberada, para punir pessoas de forma irracional até, mas você tem algumas vitórias que valem todo o trabalho. Então você leva um processo até o STJ ou o STF, consegue reverter, consegue soltar alguém, anular uma ação penal, trancar uma ação penal, subir um recurso extraordinário. Para vocês terem uma ideia, o recurso extraordinário que trata da questão da inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas é do Defensor Público do Estado de São Paulo, comarca, acho que Diadema, na Grande São Paulo. Ele entrou com recurso extraordinário, o reconhecimento da repercussão geral é dele. Eu tenho um recurso meu, a questão a contravenção do porte de arma branca, né? Porque agora a arma branca é contravenção, a arma de fogo, estatuto de armamento. Mas a contravenção da arma branca carece de regulamentação específica. Eu subi um recurso extraordinário, foi reconhecido a repercussão geral, não julgou até o presente, para reconhecer que não foi a ausência de norma regulamentando o porte de arma branca faz com que a aplicação da contravenção ofenda o princípio da legalidade. A incidência da contravenção penal, artigo 19 da Lei de Contravenções, ofende o princípio da legalidade. Então, o processo da minha comarca, no interior de São Paulo, está no STF para decidir uma repercussão geral. Então, você tem essa possibilidade. Você vai atuar na área civil, família, fazenda pública, você vai atuar em ações de medicamento, você tem legitimidade para a ajuização civil pública. Então, a legitimidade dos defensores públicos para a ação civil pública foi um grande ganho para a instituição. Claro, trouxe uma grande responsabilidade, mas é um grande ganho porque você pode resolver questões muito maiores, superando ali aquele emprego do processo individual. Então, você tem essa possibilidade. Você vai atuar em questões de saúde, você vai atuar na infância e juventude. Infância e juventude é talvez uma das áreas mais sensíveis da defensoria pública, mais delicadas e das mais gratificantes também. Por mais que seja difícil, você tem a possibilidade de atuar ali na tutela dos direitos daquelas pessoas que têm prioridade absoluta, daqueles adolescentes, aquelas crianças. Então, tanto infracional como não infracional. Então, é muito legal. Eu, no meu começo de carreira, atuei na infância, juventude e execução criminal. Isso no começo de 2000, isso em 2010. Eu entrei aqui em 2009. Mas aí em 2011 eu passei a atuar só processos criminais, processos de conhecimento, rito comum e no rito do júri. Mas você tem essa possibilidade. Na área de família, você vai atuar assegurando questões ligadas a alimentos, assegurando questões ligadas como se diz,
há uma série de questões que você vai ter direitos ligados à própria existência daquelas pessoas, à necessidade de você prover os alimentos de uma criança, a questão da regulamentação de visitas. Então você tem uma gama de áreas que você pode atuar dentro da Defensoria Pública que vale muito a pena. Então é muito legal, é um trabalho muito, muito interessante e muito gratificante você atuar na Defensoria Pública. Então acho que a carreira basicamente é isso. Tem execução criminal, que é outro setor também muito legal de atuação. Então você vai fiscalizar presídios, você vai atuar nos incidentes de execução, pleitear progressão, livramento condicional, buscar zelar pela legalidade daquele cumprimento, fiscalizar presídios, fiscalizar se há maus tratos. Então você tem um campo de atuação muito grande. Eu falei só alguns, você tem uma série, você pode atuar onde há vara de violência doméstica especializada, os termos da Lei Maria da Penha, você pode atuar como defensor ou defensora pública que vai zelar ali pelos direitos das vítimas. Então tem bastante coisa legal para você atuar na carreira da Defensoria Pública. Vamos lá. E como que são as provas da Defensoria Pública? Vamos voltar comigo aqui. Só uma coisa só para voltar. Quando eu falei da minha atuação, atuando até o fim, a depender das defensorias públicas, você não atua em tribunais superiores. Tem alguns estados que não tem isso, mas em São Paulo, eu falo pelo estado de São Paulo, a Defensoria Pública Estadual, nós, defensores, cuidamos de todos os processos, desde o princípio até cuidando dele até o trânsito em julgado. Então, eu, defensor da minha defensoria criminal, os processos da vara criminal em que eu atuo, eu sou responsável por eles até o trânsito em julgado. Então, até o STF, se o caso. E outras coisas também, só para a gente finalizar, dessa parte da carreira, você tem, dentro da Defensoria Pública, por exemplo, atuação em núcleos especializados, a maior parte das defensorias tem núcleos especializados. Você vai além da sua atuação normal, você se inscreve para atuar no núcleo especializado. Eu já atuei presidente da Defensoria Pública de São Paulo, além do meu trabalho ordinário como defensor público criminal, no núclero de defesa da diversidade e da igualdade racial, atuando em procedimentos para apuração de racismo, de homofobia, transfobia. Estou inscrito agora para ingressar, possivelmente a partir de agosto, na atuação no núcleo de segunda instância, tribunais superiores, que vai auxiliar em sustentações orais do Tribunal de Justiça. Então, você tem essa série tem o núcleo de especialidade de defesa dos direitos da mulher, núcleo de direitos humanos, núcleo de direitos, núcleo de habitação e urbanismo. Então, isso só a Defensoria Pública de São Paulo. Então, você tem muito lugar para você se encaixar. Para você, eu quero atuar no tutela de direitos humanos e gosto de tal área, você consegue se encaixar dentro da Defensoria Pública. Tá? Então é muito legal e é muito gratificante mesmo, tá bom? Vale muito a pena. Então, próximo passo aqui, na tela com vocês. E a estrutura das provas, que é o que interessa, né? Começar a interessar a parte da preparação, né? Como que você faz? Pô, Bruno, você está falando que é bonito, mas como é que eu entro nessa instituição? Você tem que conhecer a estrutura das provas. Geralmente, em regra, eu vou falar por São Paulo, a prova escrita, uma primeira prova objetiva, com as questões múltipla escolha, e com 80, até o último edital, foram 88 questões múltipla escolha. Uma passou que fez as notas mínimas, passou para a segunda fase. Você vai são duas provas, segunda e terceira prova escritas dissertativas, né? Uma prova com 4 matérias e uma peça em processo civil, e uma segunda prova, no outro dia, com mais 4 matérias e uma peça de processo penal. Então você vai ter essa divisão das provas, que na Defensoria Pública a segunda fase é chamada de segunda e terceira prova escritas. No meu tempo, quando eu fiz a Defensoria lá em 2009, eu sou do terceiro concurso da Defensoria de São Paulo, era a primeira fase. Segunda fase, 1 dia de prova, eram 10 questões, 9 questões de uma matéria, de cada uma de uma matéria, e a peça seria processo civil ou processo penal. No meu caso foi processo civil, então a questão dissertativa era de processo penal, e não houve questão dissertativa de processo civil. Entenderam? Então essa divisão. Mas hoje, na Defensoria de São Paulo, é prova objetiva, testes, né? Múltipla escolha, depois uma segunda fase com segunda e terceira provas escritas, né? Como eu já mencionei. E, por fim, uma prova oral, depois a apresentação dos títulos, e assim por diante. Então, o que é importante, por exemplo, para você estudar para uma prova dessa, prova objetiva, é um estudo. Para a segunda fase, como você pode, na Defensoria Pública, consultar, você pode consultar a legislação, não vale a pena você, por uma segunda fase da Defensoria Pública de São Paulo, perder tempo estudando legislação. Para a primeira fase é importante.
Porque além de que você pode ser cobrado, não que o seu examinador vai perguntar, o artigo tal da lei fala o quê? Não, mas é bom conhecer. Agora, para a segunda fase, não há necessidade, por exemplo, de estudar a lei seca. Porque você pode consultar a lei seca. Daí a importância de você conhecer a prova para você se preparar. Então, é uma questão interessante. E depois, a prova oral. A prova oral com a banca, com os examinadores. Na Defensoria Pública, em regra, pelo menos em São Paulo foi assim. É assim, é por entrevista. Você vai diante de cada examinador e não é uma banca, como tem, por exemplo, alguns concursos do Ministério Público, magistratura, que você fica numa banca, uma bancada, os examinadores juntos, publicamente, não, a arguição é pública, sim, só que você vai e senta individualmente, tem cada examinador que está numa mesa, numa baia, vamos falar por assim dizer, você vai circulando, o pessoal da organização do concurso vai controlando a sua presença ali perante os examinadores, isso na prova oral. Então é muito importante, mas é importante, fundamental que você conheça a prova, a forma como é feita a prova, para que você possa se preparar adequadamente. Treinar para aquilo que você vai jogar. Então pense no concurso como um jogo, você tem que estar treinado para aquela fase do jogo. Você não vai perder tempo lendo lei seca para estudar para a segunda fase da defensoria, porque você vai perder tempo, certo? Você vai perder totalmente tempo quando estudando lei seca para a segunda fase, quando você pode consultar a lei seca na segunda fase da Defensoria Pública de São Paulo. Claro, estou falando aqui, mas muita atenção sempre. Nada impede que eles mudem o edital, que mude a forma de cobrança de uma prova a cada concurso. Estou falando do último concurso que teve na Defensoria Pública de São Paulo. Agora, no próximo concurso, não sei se pode ser diferente. Por isso que é importante que vocês conheçam o edital, porque o edital é a lei daquele concurso. Saibam exatamente o que o edital espera de você, o que o edital prevê para você. Como a prova, os requisitos para posse no cargo, o que você precisa ter, a documentação. Cuidado para não cair com isso, entendeu? Para não ser derrubado nisso. Outra questão, vamos lá, seguindo aqui. Então, carreira, como são as provas e como estudar, então, para essas provas é nosso próximo tópico. Como estudar para as provas da Defensoria Pública, das defensorias públicas como um todo. E aí eu falo para vocês, por isso trazer minha experiência, mas trazendo também as experiências que eu tenho conversando com colegas que ingressaram mais recentemente e tendo sido examinador. Eu já no concurso de Defensoria Pública, antes de começar a atuar como professor de curso preparatório, porque agora, sendo professor de curso preparatório, há um impedimento, não posso atuar como examinador. Auxiliei o defensor César Leonardo, que era examinador de processo civil nos concursos da Defensoria Pública, ainda nos concursos, não no último, acho que 2 concursos para trás, o último agora foi o 8º, acho que no 6º concurso eu auxiliei o professor César, defensor César, na correção dessas provas da segunda fase. E aí, atuando na correção, a gente tem uma noção do que o examinador espera, do que o examinador pretende buscar com aquilo. E aí, você sabendo o que o seu examinador quer, você tem que se preparar. Daí vem o segredo do estudo detalhado, do estudo direcionado nesse sentido. Então, primeira coisa, o que é importante? Primeira fase, como eu disse, são questões de múltipla escolha, você não pode consultar a legislação. Por isso que é importante você conhecer a legislação. Você não deve focar o seu estudo primordialmente na legislação. Você tem que ler a legislação e ler também uma doutrina. Ler uma doutrina também. Você deve consultar, a jurisprudência, a doutrina, a bibliografia, às vezes disponibilizada no edital do concurso, né? Com o que as obras às vezes indicadas, se for indicado alguma obra para o estudo seu ali, e você deve conhecer primordialmente o seu examinador. Então, conhecer, pesquisar, saiu o edital com as bancas examinadoras, quem é o examinador? Quem é o examinador daquela disciplina? O que ele gosta? Aquele examinador de direito civil, aquele examinador de processo civil? Qual a área de estudo dele? Qual é a área de pesquisa dele? Ele tem pesquisa publicada? Se o cara tem mestre, doutor, ele tem uma dissertação publicada. Você vai lá acompanhar, vai estudar, ler o que ele gosta de estudar para você, prever o que ele pode cair. Claro que é uma armadilha também, examinador igual, por exemplo, um examinador gosta muito de júri. Por exemplo, o último concurso da Defensoria Pública, o
Fábio Sorge, ele, professor de processo, defensor de processo penal, com atuação no júri. Falou, vai cair júri. Caiu muito júri, mas pode ser uma armadilha. Ele pode, sabendo que que as pessoas vão descobrir que ele gosta muito de júri, que ele atua em júri, pode ser que o examinador fale, opa, então eu vou perguntar de outra coisa, vou perguntar de nulidades em processo penal só, ou vou pegar procedimentos especiais só, vou perguntar só juizado especial criminal, para derrubar o examinador, mas não tem saída, você tem que conhecer aquilo que é a área de preferência do examinador e também estudar outras coisas. Então, uma dica é essa. Primeira fase, lei seca, mais doutrina, uma doutrina especializada ali para aquela área. Igual o processo penal, você precisa conhecer autores como Aurélio Lopes Júnior, como o Alexandre Moraes da Rosa, quem mais? Professor Nestor Távora e Rosmar Alencar. Direito penal, você tem que conhecer Zaffaroni, você tem que conhecer Roxin, você tem que conhecer esses autores, Ferraioli, Garantismo Penal, você tem que conhecer esses autores diferenciados. Direito civil, você tem que conhecer Maria Berenice Dias. Processo civil, você tem que avançar no estudo de um processo de uma forma mais profunda, para além das simples as teorias do processo civil, as teorias da ação, tudo aquilo de uma forma mais aprofundada. Direitos humanos, é importante você buscar autores que tenham alguma similaridade ali, geralmente autores humanos, direitos humanos são assim, mas, por exemplo, autores que sejam defensores públicos, por exemplo, o Bruno Del Prete é um defensor público de São Paulo que tem um livro de direitos humanos, Flávio Pelvezan, e assim por diante. Então, conhecer. E, além disso, conhecer de cada disciplina a sua peculiaridade, alguma peculiaridade. Para os direitos humanos, é importante você conhecer os precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Conhecer as opiniões consultivas, a jurisprudência da Corte, que isso o STF já vem usando, o STJ vem usando, e seu examinador vai perguntar para você. Aliás, conhecer os precedentes do sistema interamericano são importantes para todas as áreas do seu concurso. Em processo penal pode cair alguma coisa relativa ao sistema interamericano, em direito penal, em processo civil, direito civil. Então você tem que conhecer. É importante você conhecer. Então, conhecer, estudar. Tem que conhecer a lei seca. Tem uma doutrina robusta de algum autor que tenha afinidade com a carreira de defensoria pública e estudar jurisprudência também, que infelizmente hoje, não falo infelizmente porque a gente fica às vezes à mercê da mudança de jurisprudência, mas tem que conhecer. Conhecer, então, o informativo do STJ, do STF, conhecer e pesquisar nos sites das defensorias públicas aquela defensoria pública que você está almejando, na qual você está almejando ingressar, estudar, ver, acompanhar o dia a dia, o que está acontecendo naquela carreira, que ação que ela fez é importante, que atuação que houve na carreira. Por exemplo, eu sou examinador de processo penal, eu vejo uma notícia interessante de um colega que conseguiu uma decisão importante no processo criminal. Eu vou, de repente, colocar isso, ter uma ideia de uma questão de prova aí. Então, aí uma coisa importante. Outra dica concreta que eu dou, poxa, Bruno, eu estudo há muitos anos, eu nunca passo da metade do edital. Faz o seguinte, estuda primeiro item, segundo, último item, e vai fechando. Isso é uma coisa que pode fazer, se você está sempre estudando no começo, princípios do processo penal, inquérito, ação penal, tal, você nunca chegou lá no final. Então você faz o seguinte, estuda princípios e nulidades, ação penal e recurso. E você vai chegando, claro, de uma forma que você não se confundir, se você tiver uma noção, mas que você faça em todas as disciplinas, para que você possa abranger o máximo de conteúdo. Por exemplo, se você não conseguir tempo para estudar todo o edital. Então, para que você possa abranger, para que você não fique sempre ao longo dos seus anos, porque sai uma prova nova, você começa, princípios, tal. Outra prova, você começa, não, pera, você já estudou aquilo. Então, daí essa importância de você, mas aí, isso aí cada um tem um método, são sugestões que eu trago aqui. Outra sugestão de como estudar. Prova, primeira fase, são testes. Então não basta que você estude, não basta que você saiba a matéria, você tem que estar treinado para fazer prova. Então como? O que eu sempre sugiro nas minhas aulas. Além do estudo, reserve ali 1 horinha do seu dia, todo dia, ou meia horinha, para fazer questões objetivas. Hoje eu vou fazer questões objetivas de direito administrativo. Meia horinha lá. Faz, corrige, foi bem. No fim de semana, tente todo fim de semana, pelo menos uma vez, todo fim de semana, fazer uma prova inteira de algum concurso, qualquer que seja. Eu estou precisando de defensoria, mas eu já esgotei todas as provas de defensoria, faz prova de juiz. Mas faz uma prova inteira. Por quê? Para que você possa ter noção de tempo de prova e como você efetivamente se encontra.
pô, sei nada de direito civil, ou não sei nada de processo civil. Então, dica, por que isso? Porque você tem que treinar. Você não tem dúvida, por exemplo, que grandes tenistas, Roger Federer, o Nadal, eles sabem jogar tênis. Mas se ele não estiver treinando, ele não vai conseguir jogar. E o processo é o dia do jogo. Você tem que estar treinado. Às vezes um cara que sabe menos que você, mas está treinado, vai conseguir fazer a prova que você não vai. Então, daí que é importante que você tenha conhecimento e treino. Por isso é importante o treino exaustivo das questões objetivas. E eu falo para vocês, estudem, façam as questões, porque elas se repetem muito. Eu falo porque eu tenho até, já fica aqui a dica, eu tenho um livro, eu sou coautor de um livro de questões na editora Juspod, de questões sobre legislação de defensoria pública, as leis estaduais e as leis e a lei federal da defensoria pública. Levantando as questões, é um livro de questões comentadas da Juspod, levantando as questões sobre defensorias, sobre as leis orgânicas das defensorias públicas, encontrei várias questões iguais. Então, por isso que é importante você treinar, fazer, porque às vezes pode ser que não seja exatamente igual, mas seu examinador pegou uma coisa parecida, abordou uma coisa parecida. Então, repito, vamos recapitulando. Leitura de lei seca, aliado ao estudo de uma doutrina especializada e que tem alguma afinidade com a defensoria pública. Isso seu examinador às vezes vai dar sinais disso nos trabalhos dele, mas você pode identificar isso. Leitura de jurisprudência, STF, STJ, e jurisprudência e precedentes do sistema interamericano de direitos humanos. Isso é básico. Como estudar? Além da leitura do estudo, realizando exercícios, prova de teste ali, uma vez, meia horinha por dia, se você conseguir fazer ali 10 questões objetivas, e no fim de semana, aos fins de semana, fazer uma prova inteira, qualquer que seja a prova aí, claro, concurso da área, por exemplo, área estadual. Não adianta você prestar um concurso trabalhista, você está prestando prova de defensoria pública estadual. Mas alguma prova tem alguma afinidade com o que você está estudando e faça a prova inteira. Senta lá, desliga o celular, fica lá 4, 5 horas fazendo a prova e vê como você foi. Acabou, errou? O que você errou? Busca saber por que você errou aquilo. Faz um caderno, cria um caderno ou um arquivo no Word, o que quer que seja, só com verbetes, por exemplo, frases das questões que você errou. Por exemplo, você errou aqui uma questão que era D, acerta a letra A. Você põe tal coisa e copia ali a letra A. Então você vai ter um caderno só com coisas que você já errou, que você não vai errar mais. E esse caderno, esse arquivo, você vai ler de repente numa véspera para corrigir. Então tudo que você estuda, tente fazer isso um material de estudo. Eu funcionava muito estudar escrevendo no meu tempo, eu nem usava notebook, era tudo na mão mesmo. Tem gente que não funciona assim, tem gente que funciona grifando. Eu sempre funciono muito bem escrevendo. Mas, gente, basicamente é isso. Depois de uma segunda fase, como você vai estudar lei seca, você tem que ler doutrina, busca artigos jurídicos. Poxa, um tema que você não precisa estudar o livro inteiro, garantismo penal. Às vezes tem um artigo jurídico, mas que curte, não vai ler o Ferraioli inteiro. Você busca e lê um artigo de alguém que resumiu o garantismo penal. Não é resumo, assim, um artigo legal, fundamentado de um autor conhecido. O que é neoconstitucionalismo, um artigo de um ministro do STF, por exemplo. Eu, quando estudei a minha prova de neoconstitucionalismo, falei, poxa, eu vou estudar. Eu achei um artigo do Barroso. E li um artigo dele sobre neoconstitucionalismo. Uma prova eu sempre tirei de letra. Fui bem nessa disciplina. Então, assim, vão se preparando. E chegando na prova oral, você vai estar com uma bagagem tremenda, é só seguir no fluxo que você já se encontra, treinar, às vezes se reunir com amigos que estão na prova oral, pedir para pessoas perguntarem para você, simularem provas. Eu já participei disso, simulando com candidatos, fazendo perguntas e assim por diante. Mas eu acho importante vocês, essas são algumas dicas. No fim, cada um vai ter o seu método, né? Cada um sabe como é o seu método de estudo. E, gente, para finalizar, fica o convite para vocês aqui dos cursos aqui do CERS, para que vocês venham para estudar para a Defensoria Pública. Convite curso completo para a Defensoria Pública Estadual. Eu sou professor de processo penal nesse curso. Então, processo penal nesse curso, eu sou o professor de processo penal, curso completo para a Defensoria Pública Estadual. Tem o nosso curso também, Coaching Defensor Público Estadual. O nosso livro com material digital para defensor público. E os planos de estudo para defensor público estadual. Tudo isso você encontra no site do CERS, entra lá, cers.com.br, para você se aprofundar nos estudos para a defensoria pública e se preparar para essa carreira tão interessante, tão instigante que é a carreira na defensoria pública como defensor, como defensora pública. Tá bom? Gente, muito obrigado, bons estudos para vocês, um grande abraço a todos e a todas.